Music est un voyage. Eu sou o Luiz Reis e esse é o Music est un voyage. Dessa vez na China, encontrando o guitarrista português Luiz Coelho. Xangai realmente me surpreendeu. É uma metrópole internacional com uma vida artística vibrante e cheia de opções. E Luiz é parte disso, trazendo sua influência do rock e música tradicional portuguesa para a cultura chinesa. Nada como viajar e poder sentir a realidade de outras culturas de perto. E eu espero que você curta essa viagem comigo também e continue conectado para muito mais. Luiz Coelho, muito obrigado por me receber aqui. Onde é que nós estamos? Estamos em Xangai. Em Xangai. Xangai, China. Mas obviamente você não é daqui. Não. Sou de Portugal, Coimbra. O que te trouxe aqui para a China? O que você está fazendo aqui? Bem, eu estou a fazer música, mas eu quando vim para a China, porque eu estudei economia e vim fazer um estágio numa empresa francesa. Depois de terminar o estágio, e como eu já toco música desde 7, 8 anos, decidi fazer música a tempo inteiro. E há quanto tempo você está aqui em Xangai? Vai fazer 10 anos. Como que é a cena musical aqui em Xangai? Assim, é fácil de viver de música? Sim, neste momento Xangai muda muito rapidamente, tanto a cidade como tudo, mas penso que é dos melhores sítios do mundo para ser música aqui, porque conseguimos fazer uma vida, boa qualidade de vida sendo músico, que comparado com outros países é muito difícil. Por exemplo, nós aqui em Xangai podemos ficar os nossos originais em sítios e ser pagos por isso. Eu sei que há outras cidades que a gente tem que tocar e tem que pagar para tocar ou recebe uma comissão de quantas pessoas vão, mas aqui em Xangai não, aqui há sítios que nós tocamos a nossa música e não somos pagos por isso. Isso é uma benção, né? Eu estava aqui assistindo o seu ensaio e a sua música já mistura rock com a música portuguesa, a música espanhola também. Sim. Como que o público chinês recebe esse tipo de música aqui? Eles gostam bastante, principalmente quando tocam com o violão, guitarra acústica, porque é algo que eles normalmente não tocam. Eu diria que é algo mais cultural, não é? Eu, sendo de Portugal, tenho este estilo no meu sangue que os chineses não têm, portanto eles apreciam algo mais diferente. E depois o rock, claro, eles gostam, muita gente. Rock é rock, não é? Muita gente gosta. Mas é este estilo quando eu toco mais. Esta sonoridade é um pouco diferente do que normalmente há em Xangai, portanto eles gostam bastante. E você normalmente toca com músicos mais internacionais ou com músicos chineses também aqui? Normalmente mais internacionais. Mas eu agora também estou com projetos de misturar música portuguesa com música chinesa. Portanto, estou também a trabalhar mais com músicos chineses. E daí, nesse caso, com essa mistura, você teve então contato com a música tradicional chinesa? Alguma, sim. Eu comecei mais com música tradicional portuguesa, que eu toco também guitarra portuguesa. E juntei alguns instrumentos chineses. Já gravei alguns vídeos com Aru, que é uma espécie de violino chinês.
A ideia também é juntar música tradicional chinesa com a guitarra portuguesa. Um dos vídeos que usamos foi o violão brasileiro com a guitarra portuguesa e o instrumento chinês. Portanto, foi uma mistura destas três culturas que tem uma ligação forte a Portugal, não é? Portugal-Brasil, obviamente, e Portugal-China, que tem relações comerciais já há 500 anos. Portanto, é bom ter estas três culturas juntas a interpretar uma música portuguesa. Além da música, que tem essa diferença toda, imagino que não seja a única diferença entre Portugal e a China. Sim. Então a gente até foi dar uma volta agora, né, perto do Yew Garden, os jardins ali do templo, e foi até difícil encontrar um lugar pra gente parar e sentar, né, porque tava sempre cheio de pessoas, né. E você tava me contando algumas coisas da vida diária aqui. Quais são as principais diferenças que você vê de Portugal pra cá? Há muitas, não é? Eu penso que a China é uma cultura mesmo distinta de qualquer outra cultura mundial. Eu sou português, você é brasileiro, não é? E vivo na Austrália. Há algumas coisas que nós temos em comum, mas que na China é completamente diferente. E é isso que torna a China interessante, não é? Coisas de senso comum, por exemplo, na China não há espaço privado particular. A gente pode estar aqui, mas se fosse num sítio público, por exemplo, onde estivemos, ou um sítio mais calmo, tínhamos um chinês já aqui à nossa volta, mesmo ou com o telefone a tirar uma foto connosco, ou tirar foto de nós, que na Europa não se faz, não é? Há muitas coisas, por exemplo, a semana passada eu tive um gig ao ar livre, e há um chinês que vem e tira o microfone que ele quer cantar, ou seja, ele sobe ao palco como se fosse dele. Portanto, não há muita distinção do que é privado do que é público aqui. Certo. É uma das diferenças que eu noto em relação a todos os sítios onde eu já fui e pessoal de diferentes culturas. E eles são abertos para receber essas pessoas de outras culturas? Como que você se sentiu aqui no momento que você chegou? Sim, eu antes de vir para Xangai não sabia o que é que... não tinha ideia de como é que era. A gente pensa na China, pensa o que é que vai comer lá, como é que é a língua, mas a verdade é que Xangai é uma cidade muito internacional e a adaptação foi bastante fácil, porque a gente tem aqui restaurantes de várias partes do mundo, tem uma comunidade muito grande de estrangeiros, de expatriados. Penso que foi bastante fácil, não fácil em tudo, porque ainda há muitas diferenças na cultura, na língua, mas sim, penso que não foi muito difícil. Comparado se eu fosse outra cidade no meio da China, penso que seria muito mais complicado. E chegou a aprender chinês esses 10 anos? Como é que tá? Já é fluente? Isto é um bocado embaraçoso porque há 10 anos devia ser fluente, mas não, o meu chinês é suficiente para viver aqui. Se eu tiver que perguntar alguma coisa, pergunto ou sim, mas com o tempo também em Xangai há muita gente a falar inglês, portanto tornou-se mais fácil também só falar inglês. Você agora pode ir ao restaurante, eles falam um pouco de inglês, táxis não falam inglês, portanto tem que saber chinês, mas é muito difícil, é super difícil aprender mandarim, tem que estudar todos os dias ou praticar, falar todos os dias. Por acaso você saberia falar em chinês o nome desse projeto? Que é Music as un voyage, a música é uma viagem. Você sabe falar isso em chinês? Não. Eu também não. Vamos ter que achar outro chinês para ensinar pra gente. Sim. Tem que ser um chinês mesmo. Hoje à noite você também vai tocar numa galeria de arte. Sim, basicamente eu toco com este vocalista, originalmente de Chicago, dos Estados Unidos. Ele, além de ser cantor, ele é artista, faz pintura e coisas de género. E nós vamos tocar algumas músicas. Assim, uma mistura entre a música e a arte dele. Many people come to Shanghai thinking that they will be here for a little bit of time, and it's something about the city that kind of just reels them in. So be very careful. You need to hurry up and quickly leave, or I'll be seeing you 2 months from now. I've been having an international experience with China as the backdrop. You'll stay
Ba-da-da-ba-ba.